O deputado Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Força Tarefa Lava Jato, denunciou em uma questão de ordem na Câmara dos Deputados ameaças feitas ao senador Sérgio Moro e a ele próprio em um veículo da extrema esquerda. O deputado afirmou: "Eu tenho um fato muito grave para denunciar hoje relativo a uma ameaça à vida de parlamentares praticada por um colunista do blog Brasil 247, que é biógrafo de Lula e que fez a ameaça contra a minha vida e a vida do senador Sérgio Moro. Nesse mesmo blog, Brasil 247, o presidente Lula falou em ferrar Sérgio Moro. Esse mesmo blog, Brasil 247, fez a primeira entrevista live do presidente Lula. Nesse mesmo blog, Brasil 247... Dallagnol foi prontamente interrompido pela deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e esclareceu qual era o artigo em que se baseava sua questão de ordem. Dallagnol prosseguiu citando a linguagem utilizada pelo blog, assim como as ameaças veiculadas aos parlamentares, e disse: "Sabem onde também estava anotado o plano de morte para Sérgio Moro, senhor presidente? Nos cadernos do PCC. E ele segue dizendo: esse verme sem moral não verá outro inverno, referindo-se a mim." O deputado questionou: desde quando é aceitável que um veículo de imprensa ameace a vida e incite a violência política? Dallagnol afirmou: este Brasil da esperança se tornou o Brasil da vingança. Esses atos, essas palavras manifestadas nesse blog atentam não só contra a vida de uma pessoa, mas também contra as prerrogativas parlamentares, contra esta Câmara dos Deputados, contra o Poder Legislativo, contra os brasileiros. A deputada Gleisi Hoffmann, então, pediu para contraditar a questão de ordem que pedia a proteção das prerrogativas e da segurança dos parlamentares e pediu que a fala de Dallagnol fosse censurada e retirada dos registros da Câmara, alegando que ele não poderia fazer ilações ao ligar o nome de Lula ao blog. A liberdade de expressão é amplamente reconhecida aos veículos de extrema esquerda e à velha imprensa, cujos membros podem, sem qualquer restrição, expressar seus desejos de destruição contra conservadores. Já os veículos da imprensa conservadora independente são alvo de todo tipo de medida cautelar, sem qualquer base legal, apenas por constarem de listas elaboradas justamente por esses veículos de extrema esquerda. Em uma decisão monocrática, em um inquérito administrativo, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar a renda de jornais, sites e canais conservadores, entre os quais a Folha Política, para impedir suas atividades. A decisão confisca todos os rendimentos de pessoas e empresas obtidos pela monetização de vídeos do YouTube. O confisco não obedece a qualquer critério relativo aos temas abordados, evidenciando que trata-se de censura direcionada a pessoas e empresas específicas. Todos os rendimentos de mais de 20 meses do nosso trabalho estão sendo retidos sem qualquer previsão legal. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assista. Com a deputada Gleisi Hoffmann. Tem uma questão de ordem. A questão de ordem cabe precedência. Deputada, vamos ouvir a questão de ordem do deputado Deltan Dallagnol, do Paraná. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho um fato muito grave para denunciar hoje relativo a uma ameaça à vida a parlamentares, praticada por uma pessoa, por um colunista do blog 247, que é biógrafo de Lula e fez ameaças contra a minha vida e a vida do senador Sérgio Moro. Nesse mesmo blog 247, que falou em que o presidente Lula falou em ferrar Sérgio Moro. Nesse mesmo blog 247, que fez a primeira entrevista live do presidente Lula. Nesse mesmo blog 247... Qual é o artigo para a questão de ordem, senhor presidente? O artigo não, do deputada Gleisi. É uma questão de ordem. Ok, vamos lá. Não há problema. Eu já vou solicitar ao deputado. Regimento que define a questão de ordem aqui. Deputado, normalmente... Se inscreve normalmente e usa a tribuna. Ok. Normalmente, quando os deputados pedem uma questão de ordem, eu dou a palavra para eles, para que em seguida eles falam. Provavelmente, eu imaginava que o deputado Deltan Dallagnol começasse falando o artigo, mas nós podemos perguntar, através de que artigo Vossa Excelência está levantando a questão de ordem? Senhor presidente, através do artigo 15, inciso 9, que diz que atribui à mesa diretora adotar as providências cabíveis por solicitação do interessado para a defesa judicial e extrajudicial de deputado contra ameaça ou contra a prática de ato atentatório do livre exercício das prerrogativas. Ok, é cabível. Por favor, coloque sua questão de ordem, por favor. Excelência, como eu ia dizendo, estou aqui para denunciar uma ameaça contra a vida praticada por uma pessoa no blog 247, que é uma pessoa biógrafa do presidente Lula, nesse mesmo blog em que Lula utilizou para fazer uma ameaça contra Sérgio Moro, dizendo que ia ferrar Sérgio Moro, nesse mesmo blog utilizado por Lula, que diz que era o preferido dele na cadeia, em que ele deu a primeira entrevista live desde que ele saiu, desde que ele se tornou presidente da República. E nesse blog, nesse site 247, esse site coloca: esse ex-juiz de merda sujou a magistratura, esse verme desgraçado merece a sepultura, o seu fim está bem próximo, filhote da ditadura. E segue dizendo: Dallagnol é outro lixo que também vai pro inferno. Anotei, seu nome está na lista, anotei no meu caderno. Sabe onde também estava anotada a morte, o plano de morte para matar Sérgio Moro, senhor presidente? Nos cadernos do PCC. E ele segue dizendo: esse verme sem moral não verá outro inverno, se referindo a mim. Senhor presidente, desde quando é aceitável que um veículo de imprensa ameace a vida, incite a violência política? Desde quando é possível esse ódio do bem, o bem venceu? Esse Brasil de esperança se tornou o Brasil da vingança. Esses atos, essas palavras manifestadas nesse blog atentam contra não só a vida de uma pessoa, mas contra as prerrogativas parlamentares, contra essa Câmara dos Deputados, contra o Poder Legislativo, contra os brasileiros. E eu gostaria de dizer, senhor presidente, que eu gostaria de pedir providências por parte dessa mesa a quem incumbe cuidar dos parlamentares, da sua vida, das suas prerrogativas, e dizer que eu estou oficiando a Polícia Legislativa, estou oficiando a Polícia Federal, estou oficiando inclusive o Supremo Tribunal Federal para que o 247 seja inserido no inquérito das fake news, e que eu vou lutar, não só para defender a minha vida, mas defender a vida de todos os brasileiros contra o crime organizado. Senhor presidente, esses fatos são gravíssimos. A minha esposa entrou em contato comigo extremamente preocupada. Nós acabamos de ver ameaças à vida de outros parlamentares, e agora essas ameaças seguem nesse mesmo blog petista que deu espaço para o Lula e que é o preferido, segundo o próprio presidente Lula falou. Okay. Gostaria de encerrar, senhor presidente, pedindo a todos oração. Contradita a questão de ordem, senhor presidente, por favor.
Ok, deputado Deltan Dallagnol, esta presidência recolhe a sua questão de ordem para a presidência efetiva da casa, ok? Então, portanto, está colocada a sua questão de ordem, entende-se, é realmente uma questão de ordem, e nós vamos encaminhar a presidência efetiva da casa. Presidente, Deputada Gleice, tem Vossa Excelência a palavra. Isso contradita a questão de ordem. Ok, a deputada já está na tribuna, ela vai falar e nós vamos ouvi-la também. Gostaria apenas da contradita a questão de ordem. Claro. O deputado tem todo o direito de remeter à presidência da casa e à mesa diretora um pedido para salvaguardar de qualquer ameaça que seja feita. O que o deputado não pode fazer são ilações, misturando o nome do presidente da República e o Partido dos Trabalhadores. Eu peço que esses termos sejam retirados da ata e que não constem dessa questão de ordem, porque isso é ilação e não se deve fazer. Quero deixar isso registrado, é muito grave a ilação que o deputado fez aqui, ligando uma ameaça que alguém fez a ele, ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Responda, deputada Gleice. Deputada Gleice, logicamente, eu não sou o presidente efetivo da casa, ok? Portanto, inclusive, esse contradito da questão de ordem do deputado também será levado ao presidente efetivo da casa. E, logicamente, ele amanhã deverá tomar uma decisão, inclusive observando também a colocação de Vossa Excelência. E tem Vossa Excelência agora, deputada Gleice Hoffmann, lá do Paraná, para falar por 3 minutos. Tem Vossa Excelência a palavra. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui também. Senhor presidente, agora há pouco o deputado Beto Dallagnol falou. Eu só quero esclarecer que Brasil 247, 24 e 7, somando esses números dá 13. Portanto, esse órgão aí, que se diz órgão de imprensa, é praticamente o setor de comunicação social do PT. Agora, senhor presidente, eu vi também a fala da presidente do PT. Todos nós queremos juros zero, juro baixo. E sabe quem queria mais juro baixo? José de Alencar, ex-vice-presidente da República, que durante todo o período dos 2 mandatos de Lula pedia que baixasse o juro. O presidente do Banco Central, naquela época, era indicado pelo Lula. E a pergunta que eu faço é, por que os juros naquela época era mais alto do que os que estão agora? E por que a presidente sobe ali, a presidente do PT sobe ali e demoniza esse presidente agora? Porque ele não... Senhor presidente, eu vim aqui hoje denunciar o fato de que um blog, o Brasil 247, veiculou uma ameaça de morte contra Sérgio Moro e contra mim. O mesmo blog em que Lula honrou com sua primeira entrevista ao vivo com o presidente da República. O mesmo blog que, se você somar os números, 247 dá 13. O mesmo blog em que Lula usou para vincular uma ameaça contra a vida do Sérgio Moro, falando que ele queria ferrar o Sérgio Moro. O mesmo blog que antecipou o momento em que Lula, logo em seguida, riu diante de uma ameaça do PCC contra Moro. E foi feita por um colunista que é biógrafo de Lula. Esse colunista, ele teve a audácia, a coragem, a desfaçatez de dizer que esse ex-juiz de merda, estou usando as palavras desse colunista do 247, sujou a magistratura, esse verme desgraçado merece a sepultura. Ele está dizendo que Moro deve morrer, incitando ódio político, incitando crime, incitando homicídio, incitando assassinato contra a vida de agentes da lei. E ele segue dizendo, o seu fim está bem próximo, o seu fim está próximo, vai morrer. E ele segue dizendo, Dallagnol é outro lixo que também vai para o inferno. Seu nome está na lista, anotei no meu caderno. Sabe, senhor presidente, quem anotou os nomes dos agentes da lei do seu caderno? O PCC, o crime organizado. E ele segue dizendo, esse verme sem moral não verá outro inverno. Senhor presidente, isso é uma ameaça contra as nossas vidas, feita por meio de um blog 247 que tem os números do PT. E eu vim aqui denunciar isso e dizer que mais... que eu pedi investigação para a Polícia Federal, para a Polícia Legislativa, eu noticiei para o inquérito dos atos antidemocráticos do Supremo Tribunal Federal, porque esse mesmo partido que fala que o amor venceu, ele vem pregar o ódio. Esse mesmo partido que fala que o amor venceu, que fala que vai trazer o Brasil da esperança, vem trazer o Brasil da impunidade, o Brasil do ódio, o Brasil da vingança. E aí, em seguida, a minha fala
a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, sobe à tribuna e com o que ela se preocupa? Em se solidarizar comigo? Em pedir exclusão dessa notícia que ainda está ao vivo lá no site? Não! Ela sobe à tribuna para tentar impedir a minha fala. Ela busca fazer uma questão de ordem e depois ela quer desvincular, quer que se apague a palavra Lula da minha fala nos registros desse Congresso, quando eu só falei verdade, senhor presidente. E nós vemos a insensibilidade de alguém que fala que o amor venceu. O que nós estamos descobrindo é que a vingança, o ódio, o desgoverno, sim, venceram, senhor presidente. Eu peço que essa fala fique registrada e, mais uma vez, eu insisto que a mesa adote providências para proteger a vida dos agentes da lei que estão sofrendo retaliação pelos grandes criminosos representados por esse veículo de imprensa. Muito obrigado. Senhor presidente e demais parlamentares, 9h30 da noite, eu quero agradecer a todos os servidores da casa mais uma vez, a todos os parlamentares aqui presentes, em especial o povo paraibano e brasileiro. Hoje apresentamos mais um processo de impeachment do desgoverno Lula. Por que apresentamos, senhor presidente? Demais parlamentares, porque o país está sangrando, nada funciona no atual governo, senhor presidente. A economia patina. E o que ele faz? Ataca o mercado, ataca a independência do Banco Central. Tem investigação da Polícia Federal, ele faz o quê? Ele ataca a Polícia Federal, ataca este parlamento, ataca o Poder Judiciário, comete crime de responsabilidade todos os dias praticamente, desde que assumiu a cadeira de presidente da República. Senhor presidente, de forma respeitosa, respeitando o ordenamento jurídico brasileiro, através da Lei 10.079 de 1950, concomitantemente à Constituição Federal, nada de forma da ditadura da toga, nada de forma de respeitando nenhuma legislação vigente em nosso país. Quanto mais, senhor presidente, o atual presidente, desgoverno Lula, desse presidente, continuar chefiando a nação brasileira, mais o país vai patinar. E o que acontece, senhor presidente? Vai os representantes do nosso país lá na China passar vergonha internacional. Quem foi que eles atacaram, presidente? Eu sei que o senhor tem vários amigos no agronegócio. Como é que um representante do governo, meu pai do céu, vai na China, um dos maiores consumidores do nosso país, dos nossos produtos, atacar o agronegócio que planta, que trabalha para colocar o sustento na mesa dos brasileiros? É uma vergonha internacional a cada dia que o governo passa, atacando as instituições todos os dias praticamente, senhor presidente. Então é importante que a população faça pressão nos parlamentares. Uma parte da imprensa que defende o descondenado, como bem me falou aqui o meu antecessor, de forma clara, esse portal de notícias 247 é uma vergonha, é uma obra de fake news, ataca os opositores todos os dias do presidente descondenado Lula, que ele foi descondenado, dá a César o que é de César. Então o senhor, cidadão brasileiro, a senhora, cidadã brasileira, não aguenta mais a inflação, o desemprego, o Brasil descendo ladeira. Temos que estancar essa sangria, senhor presidente. E só tem uma forma, é aprovando o impeachment do descondenado Lula para que o país volte a sorrir. Ninguém aguenta mais tanto desespero da população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.